Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Meu nome é Renato de Prínzio e eu venho aqui hoje trazer para vocês mais um pedacinho da Torá. Vamos estudar um pouquinho mais sobre o tema que começamos no último encontro, que é justamente um tema abordado nessa Parashá 26, a Parashá que trata da Kasherut, né? Parashá 26 é um número muito importante para aqueles que estão no caminho da Techuvá, né? 26 é a gemátria do nome do Eterno, das 4 letras sagradas. Então, é muito importante essa Parashá, porque ela nos traz uma abordagem muito grande sobre alimentação. Como nós vimos no último estudo, a alimentação é importante na vida de todos os seres, né? É a reposição da energia para que a gente possa continuar realizando as nossas atividades e também é a reposição de elementos químicos importantes à nossa saúde, né? Nós tiramos um pouquinho do prazer, da alegria em se alimentar e trouxemos aqui muitas ideias da química e da física. Algumas pessoas comentaram no chat aí das dificuldades em entender, mas a verdade, nós não queremos que ninguém vá se mudar a sua alimentação em função de ficar contando os elementos que está comendo, nada disso. Nós quisemos apenas trazer para vocês uma visão da importância que é buscar o alimento que nos traz a saúde, que nos traz condições de levar, de viver, de realizar as nossas ações, que são sempre seguir a Torá, seguir os mandamentos do Eterno, praticar esses mandamentos do Eterno, e para isso a gente precisa saúde. Hoje nós vamos então avançar um pouquinho mais, já abordando o tema dessa Parashá. Já temos uma base do último encontro, e hoje vamos então a mais um passo, né, nesse estudo. No próximo Shabbat, se o Eterno assim permitir, o Moré Marcos Felipe vai abordar o tema da Torá, vai abordar o capítulo da Torá que trata da Kasherut, né? Peço a vocês que não percam esse estudo, porque é um estudo muito importante, com muitos esclarecimentos, que com certeza aquele que segue os ensinamentos do Eterno quanto à alimentação tem uma vida saudável, tem um corpo com saúde, né? Se afastando das doenças. Muitas das doenças do homem moderno são causadas pela má alimentação, né? Nós, então, vamos iniciar o estudo. Peço que você abra o seu coração para que o Eterno fale diretamente a você sobre os ensinamentos que ele nos traz. Vamos então ao tema Shemini. Shemini significa oitavo dia, o dia que o Mishkan vai ser consagrado, vai ser aberto para iniciar as suas atividades. E o oitavo também é o dia da Brit Milá. A Brit Milá acontece no oitavo dia. Por que oitavo dia? Porque no oitavo dia se garante que nós passamos por um Shabat, né? Então não tem como chegar ao oitavo sem passar pelo sétimo. Então o sétimo dia, que é a festa máxima do Eterno, a festa que o Eterno nos oferece a cada semana, o seu dia especial que ele compartilha conosco. Então ele quer que todo evento, toda realização humana, ela passe por um Shabat. Então por isso que o Mishkan passou por 7 dias, passou por um Shabat, e no oitavo dia, então, vai ser iniciada a sua atividade.
né? Então nós vimos no último encontro que o nosso planeta é composto de diversos elementos químicos e o nosso corpo humano ele possui 26 desses elementos, né, 26 novamente o número do Eterno, 26 desses elementos são importantes para a nossa saúde e são esses elementos que nós buscamos na alimentação repor esses elementos que vão se degradando, que vão sendo eliminados nas nossas funções diárias, né? Então, esses elementos são os átomos, os famosos átomos que vêm lá da física, da química, né? Então, é basicamente isso que a gente precisa conhecer dos elementos químicos, né? Então, é importante a gente lembrar aqui do oxigênio, o sopro de vida, que tem número atômico 8, ou seja, 8 elétrons na sua camada externa e 8 prótons no seu interior, novamente relacionado com a gemátria do número 26, o ferro, que é uma função muito importante na nossa hemoglobina, no nosso sangue, que é o que leva o alimento para todas as células, e o hidrogênio, que é o número 1, que é muito importante na nossa vida, e o carbono 6, que está relacionado à vida humana, à vida orgânica. Então, são esses 4 os mais importantes, e todos os outros também têm uma importância muito grande em nossa vida, né? E na bênção do alimento, na bênção do pão, é muito clara a presença desses elementos quando o texto diz Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do mundo, que nos tira o pão da terra, ou seja, o nosso alimento vem do solo, o nosso alimento vem da crosta terrestre, da nossa atmosfera. Então, nós temos que sempre agradecer que o nosso alimento nos é dado diariamente, o nosso alimento que vem desse solo, né? E o que faz parte da nossa alimentação? Quer dizer, nós não comemos os elementos, nós não comemos um hidrogênio, um oxigênio, um nitrogênio, nós não temos condições no nosso organismo de nos alimentar com esses elementos que fazem parte da crosta terrestre. Nós precisamos, então, associá-los em compostos que são digeríveis nos nossos sistemas digestórios, né? Que a gente possa comer, ingerir e o nosso organismo, então, separe esses elementos dentro do nosso corpo. E esses elementos que a gente come são chamados de compostos que podem ser orgânicos, ou seja, associados a átomos, ao elemento carbono, e inorgânicos que não são associados com o elemento carbono, como sais minerais, vitaminas, né? Muitos desses vêm diretamente, não estão ligados ao elemento carbono. E todos esses elementos a gente pode classificar como macronutrientes, né, que são as proteínas, os lipídios, os glicídios, né, as boas gorduras, as proteínas, né? Isso tudo vem a partir do que a gente come, do que a gente se alimenta, principalmente das plantas. E os micronutrientes são os sais minerais, as vitaminas, por exemplo. Nós precisamos basicamente 13 vitaminas para manter o funcionamento adequado dos nossos órgãos. E dessas vitaminas o organismo humano só produz a vitamina D. Então, essa vitamina é muito importante, né, no desenvolvimento dos ossos, principalmente, né? Então, nós precisamos nos alimentar de alimentos que podem facilitar a produção da vitamina D no nosso organismo e tomar sol, enfim, tomar providências aí, usar a nossa alimentação
para facilitar a produção da vitamina D no nosso organismo e as outras vitaminas que são muito importantes. Nós temos os sais minerais associados com os alimentos. Os sais minerais vêm nitrogênio, oxigênio, ferro, todos esses elementos, a gente ingere esses elementos nos compostos que as plantas preparam para nós. Grãos são muito ricos em sais minerais. Agora, são 2 minerais que a gente consome, que são importantíssimos para a nossa vida e que não são trazidos por plantas, nós não os ingerimos diretamente da planta. E é muito interessante porque esses 2 compostos esses 2 compostos são muito citados na Torá e acredito que muita gente nunca percebeu que esses são os 2 elementos que a gente se alimenta deles e que eles não são trazidos pelas plantas, né? Que é exatamente a água. A água é a base da vida, né? E nós vimos no último estudo, na última paraxá, Moreh Heimson citou muito apropriadamente o ensino da Torá. A água, ela é associada com o ensino da Torá, né? Yahof Kamatar Likhi Tizal Katal Imhati Kishirim Alei Deshe Vechir Vivim Alei Esev. Que o meu ensino caia como a chuva, que meu discurso se condense como o orvalho, como chuva ligeira sobre as folhas ou como aguaceiro sobre as plantas em crescimento. Aqui o Eterno não está falando da chuva em si, mas está falando do ensino da Torá. O ensino da Torá vai nos chegar como a água, pouca água, como um simples orvalho, ou então com um aguaceiro. No momento que a gente começa a estudar a Torá, o ensinamento vai cada vez se aprofundando mais. Por isso que o ensino tem que ser meat, pouco a pouco, para que a gente possa absorver essa água do conhecimento e fazer com que o nosso conhecimento vá aumentando gradativamente, né? Então, a Torá, ela é relacionada com a água, ela representa os ensinamentos da Torá. E é interessante notar que a água cobre o nosso planeta, 71% da área do nosso planeta é coberta de água, né? Nós achamos que o nosso planeta é pura água. Na verdade, não é bem assim, né? Nós temos 71% da superfície do planeta coberta de água, 6% da nossa atmosfera também é formada de água, né? Que são as nuvens, que esse ciclo da água evapora no oceano, vai para cima da terra, cai como chuva e volta para o oceano, um ciclo fechado trazendo a vida. A vida surgiu na água, como tratado em Bereshit, capítulo 1, a gente vê que o Eterno cria o mar e faz com que do mar surjam os seres vivos, né? Então, é muito importante a gente entender essa quantidade de água. Só que poucos sabem que toda a água do nosso planeta, ela poderia caber numa esfera que tem um raio de 700 quilômetros, ou seja, a quantidade de água, a profundidade da água, a profundidade média do oceano é muito pequena, em torno de 3,8 quilômetros. Então, nós temos muita água, mas não é tanta assim. Quer dizer, uma esfera de 700 quilômetros, ela desculpe, ela é basicamente a distância do Rio de Janeiro a Florianópolis, né? Então, essa esfera caberia toda em cima do nosso país.
É importante a gente notar, que a Torá tem uma abrangência muito grande, né? Então, ela tem uma área de cobertura muito grande, ela serve para todos os momentos de nossa vida, ela tem alguma orientação, algum ensino a nos dar. Mas o que acontece é que a Torá não é um livro de 1000 páginas, né? A Torá é um livro de 200 e poucas páginas, ou seja, o seu volume não é tão grande, mas o seu ensinamento cobre todas as áreas da nossa vida. Então, mais uma representação, mais uma relação que a gente pode tirar da água e a Torá. E a água é composta de 2 elementos, né? Vocês lembram que eu falei que a água é composta do elemento hidrogênio e do elemento oxigênio. E a Torá nos ensina sempre que nós devemos cumprir 2 condições, né? Lembra-te do Shabat para santificá-lo, né? Nós temos as 2 tábuas com os 10 pronunciamentos. Nós devemos amar ao Eterno e amar ao próximo. Então a Torá sempre nos ensina essa relação com 2 condições. Então nós não podemos amar ao Eterno sem cumprir os seus pronunciamentos. Nós não podemos cumprir os pronunciamentos do Eterno e não amar ao Eterno. Então a água representa mais uma vez a Torá. Então o ensino da Torá é bastante relacionado com a água, e a água é muito importante na nossa vida, nos mostrando que a Torá é importante na nossa vida, deve ser estudada, deve ser seguida em todos os momentos. E o próximo elemento, que é um elemento mineral, que nós consumimos diretamente o mineral, nós não precisamos que ele venha num composto orgânico ou num composto inorgânico de uma planta, nós tiramos diretamente da natureza e o ingerimos, é o sal, né? O sal é o cloreto de sódio. Então, nós vimos no livro de Vaikra, capítulo 2, verso 13, Verhol Korban, e todo o teu Korban, todos os teus substitutos de cereais, Minkatcha, Bamelach, Tinlach Velo, Tashbit Melach Brit, né? A aliança do sal. Então todo o teu substituto temperarás com sal, não deixarás faltar o sal da aliança do teu Elohim. Meal minchaterra alcohol korbancha takrif melach. Então, em todos os teus substitutos oferecerás o sal. O sal, então, é a melach brit, a aliança do sal. O sal, ele tem essa gemátria, né? 400 do Tav, 10, 200, 2, 8, 30, 40, somando isso tudo, nós temos os 690, e como nós vimos já no estudo de Vaikra, 690 é a Edá Torá, é a mesma gemátria de Edá Torá, né? 5, 200, 6, 400, 5, 4, 70. Então, somando 690, então a aliança do sal é o testemunho da Torá, é Edá Torá. Então, o sal da aliança, ele é o testemunho da Torá. Então, esses 2 elementos que o Eterno coloca diretamente na crosta terrestre para que nos alimentemos é justamente a Torá e o sal da aliança, né? O testemunho da Torá. Então nós temos que estudar a Torá e dar seu testemunho. Dar seu testemunho é praticá-la em todos os momentos da nossa vida. E o sal também é composto de 2 elementos, o sódio e o cloro, que se associam para dar a molécula de sal, que novamente nós vemos aqui as 2 condições sempre presentes na nossa vida, no ensino da Torá. E vamos então entender como é que a gente se alimenta, como é que a gente consegue ingerir esses elementos, né, que vêm diretamente ou da natureza, como
o sal e a água, ou vem através de compostos orgânicos que nos são tirados do solo pelas plantas. As plantas usam a energia do sol para retirar esses elementos do solo, para separar, para pegar os elementos no solo e juntá-los. Nós vimos no estudo passado que para juntar os elementos é preciso energia. E as plantas têm essa energia porque elas retiram energia do sol através das folhas, através da sua fotossíntese, e elas não têm um sistema digestivo sofisticado, um sistema nervoso, elas não se movimentam. Então, a planta ela é uma máquina de retirar elementos do solo e nos servir de alimento, né? Então, é uma bênção a gente ter as plantas no nosso planeta, porque é das plantas que a gente se alimenta. Então, não é à toa que a planta, a relva e a planta foram criadas antes dos animais. É muito importante a gente ter essa sequência, porque não poderíamos ter animais antes das plantas, porque eles não teriam como se alimentar. Os animais não conseguem retirar esses elementos do solo. O animal não tem como comer um punhado de terra e dali tirar o hidrogênio, nitrogênio, potássio, cálcio, enfim, todos os elementos que estão no solo. Então é importante que as plantas tenham vindo primeiro, né? Então a planta gera esses compostos e o animal ele vai se alimentar da planta e no seu organismo, no seu sistema digestivo, ele consegue separar esses elementos, como nós vamos ver como ele faz essa separação, absorve a energia de ligação desses elementos e também repõe os elementos, né, os elementos que estão faltando nas suas células, que foram eliminados no processo da vida desse animal. Então, todo animal ou se alimenta de planta ou de um outro animal que se alimentou de uma planta. Não existe um animal que come simplesmente o que está no solo, né? Então, todo animal precisa comer ou uma planta ou um outro animal que se alimentou de alguma planta. Então, se a gente tirar todas as plantas da face da Terra, os animais, logicamente o ser humano, também serão eliminados. Então é importante a gente preservar o equilíbrio do planeta, importante que a gente mantenha a natureza, mantenha as plantas saudáveis para que o ser humano também possa ser saudável. Então, veremos agora como a gente processa a alimentação, como é que é o processo de alimentação no ser humano, né? Nós temos o primeiro passo, que é a assimilação, ou seja, a gente corta os alimentos e tritura esse alimento. Então, na boca, a gente tem os dentes, a língua, né? Nós temos uma saliva muito importante, que é a pitialina. A pitialina, ela começa a eliminar as bactérias que vêm com a alimentação. Ela está na saliva e ela é muito importante para eliminar essas bactérias que são ingeridas. E a dentição faz o corte dos alimentos, a trituração dos alimentos, transformando em pedaços menores, né, que vão ser então ingeridos e misturados, melhor misturados no estômago. Então é importante que a pessoa tenha uma boa dentição e que ela mastigue muito bem o alimento. Então o alimento tem que já chegar na boca num tamanho reduzido e ser bem mastigado, porque nessa mastigação ele vai ser bastante umedecido com a pitialina, com a saliva, vão ser eliminados as bactérias, os germes que possam estar no alimento e também o alimento vai se tornar pequeno e facilitar a sua absorção. Então, por exemplo, 40% da digestão de carboidratos é realizado na boca, né, no momento da mastigação. Então, é muito importante que a gente sempre atente para uma boa mastigação, né? Mastigar meate, pouco a pouco, comer pouco a pouco
inclusive isso vai dando uma saciedade e a pessoa não precisa comer mais do que o necessário, para manter a sua vida. Depois nós temos o processo de diluição, é quando as enzimas do estômago, do ácido do estômago, digerem o alimento, ou seja, fazem com que o alimento tenha maior separação. Então essa mistura dentro do estômago faz com que os ácidos separem mais os elementos, formando então uma pasta, uma massa bastante umedecida, e isso vai passar para o próximo estágio, onde vão ser retirados os elementos. Então é importante que o alimento venha bem triturado, bem fracionado aqui pela dentição, para que quando ele chegar no estômago, passar pelo esôfago e chegar ao estômago, ele seja misturado com o ácido. O estômago tem um ácido muito forte, um ácido clorídrico, que tem um pH muito alto, né? Então é muito importante esse ácido para o rompimento desse alimento que está chegando. Por isso é muito importante que não se beba líquidos durante a alimentação. Por quê? Porque o líquido vai fazer com que esse ácido se torne menos ácido e a digestão fica mais difícil, né? Recomenda-se que, após todo o processo de alimentação, que dura cerca de 2 horas, 3 horas, é que as pessoas deveriam tomar líquidos, beber líquidos, né? Não beber líquidos durante o processo de digestão, para evitar que esse ácido perca a sua potência, perca a sua força e digerir os alimentos. Então, depois do estômago, passa-se para a filtração. O alimento passa pelo intestino delgado, né, que poderíamos associar com uma peneira, onde essa pasta de alimento vai passando e os elementos vão sendo retirados. E no intestino é que os elementos vão entrar no sangue, e o sangue vai distribuir para todas as 100 trilhões de células do organismo. Então é muito importante a gente conhecer um pouco desse processo, para a gente poder se alimentar, né? Fazer do momento de alimentação algo prazeroso e algo que realmente vai nos trazer uma boa saúde, porque comer correndo, comer rápido, simplesmente vai atrapalhar todo esse processo e provavelmente em algum momento vai trazer problemas de saúde, vai prejudicar a nossa saúde. E no final, o que não foi absorvido, o que não foi retirado dos alimentos, é eliminado, né? Então, existem bactérias no intestino grosso, principalmente, que vão eliminar esses elementos, e aí isso vai ser expelido, vai ser colocado para fora. Então, essa parte do que sobra tem muitas bactérias, por isso a Torá recomenda que sempre seja enterrado a excreção, né? Então sempre a Torá nos ensina que a excreta humana ela é muito nociva à saúde, por isso que deve-se enterrar e deve-se sempre lavar as mãos, né? Muito importante o processo de limpeza, de lavar as mãos sempre que for feita essa excreção. Também nós temos que entender que os animais e os seres humanos seguem esses passos, né? Todos os animais mastigam, digerem, absorvem e eliminam, né? O ser humano também faz isso. Só que há uma grande diferença entre o animal e o ser humano. O animal seleciona o que ele come. Ele não come o que não é adequado para a sua alimentação. E o ser humano come até o que não é adequado para a sua alimentação. O ser humano, pelo seu livre-arbítrio, pela sua livre escolha, ele come qualquer coisa que lhe dá prazer, né? Então ele esquece desses passos todos aqui e simplesmente come colocando prazer acima
das necessidades do seu organismo e por isso muitas vezes ele desenvolve doenças. E o pior é que o ser humano também faz a mesma coisa com os animais, ele oferece para o animal o alimento que não é muito adequado para o animal. Então, muitos animais comem o que o homem lhes dá e o homem não lhes dá o alimento adequado. Então, uma ração para uma vaca que é herbívora, ela traz elementos que não são os elementos adequados para a sua alimentação. Então, nós somos os causadores dos grandes problemas que vivemos. Então, por que um animal escolhe o que ele come? Né? O sistema dele é desenvolvido para digerir determinados alimentos. Eles não podem, por exemplo, um animal herbívoro nunca vai comer um pedaço de carne porque o seu organismo não está adaptado para digerir essa carne. Então, se a gente conhecer um pouquinho de como se dá esse sistema digestivo ou sistema digestório de um animal, a gente pode tentar classificar o ser humano da mesma maneira. Primeiro, então, a trituração, o corte, a assimilação, ou seja, os dentes, né? Os dentes que são usados para cortar, triturar os alimentos e facilitar então a decomposição desses alimentos no estômago. Nós temos os animais herbívoros, aqueles que comem vegetais, eles possuem os dentes incisivos, os dentes que vão cortar o alimento, né, os dentes da frente, eles são muito desenvolvidos. Por quê? Porque eles precisam cortar a erva, precisam cortar a grama, precisam cortar o mato. Os caninos são atrofiados, né? E alguns têm um canino bem desenvolvido para defesa, como o elefante, que faz muitas atividades usando os seus caninos. E os molares são largos, com esmalte apenas dos lados, né, para poder triturar essa erva que eles comem. Já os animais frugívoros, os animais que se alimentam de frutas que têm semente, a dentição é quase toda da mesma altura, tanto os incisivos, quanto os molares, quanto os caninos. Né? Os caninos muitas vezes são um pouco salientes, mas não tão salientes como dos carnívoros, como nós vamos ver. Então, é muito importante porque a dentição ela está adequada para o alimento que ela vai triturar, que ela vai levar para dentro do seu sistema digestório. Já os carnívoros possuem incisivos pouco desenvolvidos, mas eles possuem os caninos bastante desenvolvidos, pontiagudos, lisos, ajustados para dilacerar fibras musculares, cortar a fibra muscular. Né? Então, é muito importante a gente diferenciar essa dentição dos 3 tipos de animais. E existem os animais onívoros, né, que são os animais que comem diferentes tipos de alimentos, né, podem comer todos os alimentos e classificar o homem dentro desse grupo aqui, mas a gente vai ver que o homem não tem essa característica, né? Porque é uma classificação que vem de uma campanha, digamos assim, uma campanha comercial para garantir que o homem possa, para absolver o homem de comer qualquer coisa que não é adequada para o seu organismo. Então a gente classificar um homem como onívoro justamente para dizer que ele pode comer de tudo que ele tiver vontade. E nós vamos ver que não é bem assim. Na parte da diluição, a gente vai ver que o estômago ele dilui esse alimento com o ácido clorídrico, formando essa pasta, e os herbívoros possuem um estômago dilatado, às vezes uma estrutura composta, né? Muitos possuem mais de um estômago, como o bovino, ele possui 4 estômagos que fazem o processo todo de decomposição das ervas que comem.
Os animais frugívoros possuem um estômago mais largo na parte inferior, né, e tem ainda o duodeno, que funciona como um segundo estômago, ou seja, que vai amassar e triturar esse alimento. E os carnívoros possuem um estômago mais esférico, mais arredondado. E a filtração ela é importante porque é na filtração que vão ser retirados os elementos que vieram do estômago, os elementos que estão nessa pasta e que irá para o sangue, que vai alimentar todas as células do corpo do animal. E o comprimento do intestino tem uma relação direta com o que o animal come e a quantidade de alimento que ele come, né? Então, é muito importante esse comprimento do intestino. Então, a razão entre esse comprimento do intestino e o comprimento do aparelho digestório, ou seja, que vai desde a boca até o ânus, dá uma estimativa de quanto tempo o alimento permanece dentro do corpo, né, permanece dentro do processo de digestão. Então, o tempo que é necessário para que todo o processo seja realizado, né, desde a alimentação até a excreção. Então, vamos ver como é a alimentação dos animais, né? Os animais herbívoros, eles comem vegetais, os elementos estão numa forma mais simples, uma composição mais simples. Então, seu intestino é 20 vezes o comprimento do aparelho digestório, absorvendo mais elementos. Então, por exemplo, uma vaca pode ter um intestino com 38 metros, né? um comprimento muito longo. Isso por quê? Porque as folhas, os vegetais, por estarem num processo mais simples, eles se decompõem de uma maneira mais lenta. Então, o processo que eu citei no último estudo, a tal da entropia, né, que faz com que o elemento sólido vá ter preferência a se tornar líquido ou gasoso, ele é mais lento nesse caso aqui, e o alimento então pode passar mais tempo dentro do intestino sendo absorvido. Então, um animal herbívoro, ele absorve durante mais tempo o que está dentro do seu intestino. Já um frugívoro que come uma fruta, um alimento que já é mais complexo, tem uma estrutura mais complexa, ele vai precisar de menos tempo para digerir esse alimento, não pode ficar muito tempo dentro do seu intestino, né? Porque pode causar danos. É a mesma coisa um animal carnívoro, né? O animal carnívoro, ele come alimento muito complexo. A carne já tem uma estrutura mais complexa do que uma folha. São muitos elementos que são associados, muitos compostos que são associados a esse tipo de alimento, a carne, né? E então o intestino tem que ser curto, porque ela tem que digerir rápido e absorver rapidamente os nutrientes que estão nessa carne e ser eliminado rapidamente para que ela não se decomponha e apodreça dentro do intestino. Então o frugívoro tem um intestino cerca de 10 a 12 vezes o comprimento do aparelho digestório, e o carnívoro tem de 4 a 6 vezes, enquanto o herbívoro tem 20 vezes. Né? Então, isso é muito importante a gente ressaltar para a gente poder, então, classificar corretamente os animais. Né? E também nós temos que ver o comportamento do animal frente ao alimento, né? O prazer que dá a busca do alimento, o prazer que dá o alimento. Então, um animal herbívoro, por exemplo, ele gosta de um belo pasto, ele se sente feliz com um belo pasto, ele rejeita qualquer pingo de sangue que tenha na grama. Por exemplo, se um boi, uma vaca vai a um pasto em que houve a morte de um outro animal e tem sangue no pasto, ele não come daquela grama, ele não come daquele vegetal. Por quê? Porque ele rejeita o sangue, ele sente o cheiro e se enoja e se afasta daquilo. Né? O animal frugívoro, ele adora comer uma fruta que está no ponto, que está emitindo um aroma saboroso,
a cor da planta, a textura da fruta, né, da fruta. Então, ele sente prazer em comer a fruta. Então, muitas vezes, esse aspecto que vai fazer com que ele busque esse alimento. Já um animal carnívoro, ele tem prazer em atacar a presa, ele sente o cheiro da presa, ele sente o cheiro do sangue da presa, ele busca essa presa, ataca e gosta de sentir o sabor do seu sangue, gosta de beber o seu sangue. Então, um animal carnívoro, você nunca vai ver um leão, por exemplo, comendo um pé de alface. Ele não gosta de vegetal, ele se afasta do vegetal, e muita gente também se porta como um carnívoro nessa ideia de se afastar dos alimentos vegetais, né? Então é muito interessante essa cultura que foi milhares de anos se desenvolvendo e faz com que as pessoas se afastem dos alimentos vegetais, né? E se sentem carnívoros por causa disso. Mas se a gente olhar a natureza, se a gente olhar os animais, eles não se portam dessa maneira. E como é o ser humano? Né? Como é o ser humano? O ser humano tem uma dentição quase toda da mesma altura. Né? Os caninos são pouco salientes e cônicos. Os molares têm esmalte em todo o dente para evitar o desgaste no movimento, né? O movimento que a gente faz na mastigação dos alimentos que comemos. Então essa dentição ela está apropriada para um determinado tipo de alimento. O estômago é mais largo na parte inferior e tem ainda uma extensão que é o duodeno, que também funciona como um segundo estômago para diluir o alimento, para misturar o alimento. E o intestino tem cerca de 8 metros, ou seja, 10 vezes o comprimento do seu aparelho digestivo. E aqui a gente tem que ressaltar uma propaganda, uma ideia maliciosamente divulgada, que é o seguinte: nos animais o comprimento do aparelho digestivo é basicamente o comprimento do animal, né? Por exemplo, se você olhar a posição da boca de uma vaca até o rabo da vaca, você tem praticamente todo o comprimento do aparelho digestivo, e a gente chama isso do tamanho da vaca, do comprimento da vaca, né? No ser humano fizeram uma jogada aí. Por quê? O comprimento da boca ao ânus é 1, mas fizeram uma aproximação incorreta, colocando como a razão entre o comprimento do aparelho digestivo e a altura do ser humano, ou seja, da boca até a planta dos pés. Então isso aí deu uma diferença muito grande. Por exemplo, o ser humano que tem um intestino com cerca de 8 metros, né? Eu, por exemplo, tenho 1,80 m, 1,78 m, eu tenho 80 centímetros entre a boca e o ânus. Então isso aí dá basicamente 10 vezes esse comprimento. Mas se considerar que eu tenho 1,80 m, né, esse 8 metros vai dar simplesmente 5 vezes, que é igual a relação dada para um carnívoro. Então daí estabeleceu-se que o homem é carnívoro justamente porque fizeram uma conta errada, né? Então essa campanha dos produtores de carne bovina é antiga, né? Nós lembramos lá das tribos de Reuven, Gad e metade da tribo de Menache, que não entraram na terra prometida, não atravessaram o Jardim, porque preferiram criar gados e ficar ricos lá com a criação de gados. Então é muito antiga essa ideia de querer
ficar rico vendendo carne de gado, né? E a carne de gado, a gente vê hoje o grande problema que ela é na produção da carne pela quantidade de água, né? Pela quantidade de calor que gera na atmosfera. Mas isso é outro assunto, a gente pode discutir em outro momento. E o comportamento do homem frente aos animais, né? Então, como é que o homem se comporta no caso de matar um animal para comer? Ninguém gosta, né? Falando claramente, a maioria das pessoas detesta a matança de animal, né? O homem prefere que algumas pessoas tenham essa facilidade, mas a grande maioria não tem. Até cerca de 40, 50 anos atrás, os abatedouros e matadouros eram próximos da cidade, geravam um mau cheiro muito grande, né? As pessoas tinham um certo nojo de ir nesses lugares comprar os alimentos, né? Ver um animal sendo morto ou vendo um animal sendo limpo para se comprar a carne desse animal. E aí, o que a gente tem hoje, até por questões sanitárias, esses abatedouros, esses matadouros ficam fora da cidade, ficam numa região isolada, uma região industrial, uma região de agropecuária, onde esses animais são mortos e a carne é separada, limpa, é acondicionada em embalagens adequadas e congeladas. Então a gente compra já a carne no mercado já embalada, já pronta, enfim, a gente não passa por esse processo da matança. Por quê? Porque a maioria dos seres humanos não gosta, não se dá bem com essa questão da matança de animal, né? Então, para a gente classificar o ser humano quanto à alimentação, pelo que a gente viu aqui dos animais, comparando como o homem se comporta, a gente tem que o ser humano é um animal frugívoro, ou seja, seu alimento é o vegetal que tem semente, a planta que tem semente, a fruta que tem semente. Mas não foi permitido que o homem comesse carne? Sim, foi permitido, mas nós vamos ver em que momento isso foi permitido. Mas a gente chegou a uma conclusão que você já deve ter visto na Torá. Se você estudou Bereshit, capítulo 1 de Bereshit, você vai lembrar do capítulo 1, verso 29, que diz: Vayomer Elohim Nine, Natati Lahem et Kol Esev, Zorea Zerah, Asher al Pnei Kol Haaretz, Ve'et Kol Haetz, Asher Bo, Feri Etz, Zorea Zarah, Lahen I Irie Leachla. Disse-lhe mais: Eis que vos tenho dado, disse mais Elohim, eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem sementes, Zorea Zerá, erva que produz semente, que se acham sobre a face da terra, Alpinei Kol Haaretz, toda a face da terra, as quais, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, servosão por alimento. Então, o Eterno já, após a criação do ser humano, ele já nos disse: olha, o teu organismo é um organismo que tem essa dentição, que tem esse estômago, que tem esse intestino, para você comer fruta que tem semente, ou erva que tem semente. Então, nós sabemos isso desde lá do início. Só que houve um momento em que houve o dilúvio, né? O dilúvio durou 40 dias e 40 noites de chuva, mais o tempo que ficou alagado. Basicamente, nós temos um ano aí entre o período que começou o dilúvio e o período que a terra ficou seca. Morreram homens, animais da face da terra, e só tinha os animais que estavam na arca, né? As plantas também
durante um ano, muitas morreram, muitas não fizeram a fotossíntese e morreram. E muitas plantas não tinham condição ainda, no momento que a terra ficou seca, de produzir frutos. Nem a temporã ainda aparecia. As plantas estavam se recuperando, levaria um tempo ainda para que elas produzissem seus frutos. Então, o que o Eterno fez? Ele colocou na arca 7 casais de animais puros e um casal de animal não puro. Ou seja, esses 7 casais de animal puro iriam servir para alimentar aquelas 8 pessoas que desceram da arca, né, durante esse período em que as plantas iriam voltar a produzir. Então, o Eterno colocou para Noé que ele deveria comer dos animais puros. Por quê? Porque esses animais puros estavam em maior quantidade e foram colocados em maior quantidade justamente para garantir a alimentação desse pessoal que saiu da arca, né? Noé, seus 3 filhos e as 4 esposas, as 8 pessoas que saíram, né, da arca. 8, novamente o 8 aqui, lembrando da gemátria do nome do Eterno, né? Então, nós vemos aqui que não foi à toa, não foi uma ideia que veio do nada, essa colocação de 7 casais de animais puros. Se a gente estiver falando aí de boi, bezerro, boi, ovino, caprino, nós estamos aí falando de 14 vezes 3, 52 animais, praticamente 52 animais que serviriam de alimentação para esses 8 até que as plantas começassem a produzir. Mas o ser humano, ele só pega alguns detalhes da Torá que são interessantes para ele. Ele esquece dos outros ensinamentos da Torá. Então nós vamos ver nessa porção Shemini que o Eterno permite que o homem se alimente de animal. Né? Ele permite isso. Tudo que o homem quer, ele permite, mas, obviamente, nós pagamos o preço por isso. Nós podemos fazer, mas certamente o preço vai ser alto. Né? Então, vai ser compatível com a nossa escolha. Nós escolhemos, nós temos a livre escolha, nós temos também o livre cumprimento, né? Como se diz, o plantio é voluntário, mas a colheita é obrigatória. Então, se você plantou algo, você vai colher aquele algo, você não vai colher outra coisa. Você plantou milho, você vai colher milho. Você plantou trigo, você vai colher trigo. Então, se você come carne, você vai passar por todos os problemas que a carne te traz. Então, esse período de comer carne, né, na verdade, foi um período pequeno, que deveria ter sido pequeno na época do dilúvio. Mas o ser humano sentiu mais prazer em comer carne e passou a comer carne. Então, nessa porção, o Eterno ensina novamente: olha, você vai comer carne, mas você vai comer a carne do animal ruminante e que tem casco fendido. Por quê? Porque um animal que rumina, como nós vimos, ele digere essa carne, né? Por exemplo, uma vaca, ela tem 4 estômagos, né? Então o alimento passa aqui 4 vezes, volta para a boca, mastiga novamente, há uma grande trituração e há uma grande ação do ácido digestivo sobre esse alimento, porque muitas vezes essa grama que ele come vem com pequenos animais, insetos, formiga, cupim, né? Animais que vão ser digeridos antes de passar para a fase de absorção pelo intestino. Então, esse processo de digestão faz com que todas as toxinas que vêm do solo sejam eliminadas. Por isso que a gente deve comer a carne
de um animal que rumina. Por isso que o Eterno dá essa orientação. Então, se você comer carne de um animal que não rumina, né, se você comer carne de um animal que come qualquer coisa, você vai estar, de uma certa maneira, absorvendo esses elementos que esse animal não conseguiu digerir, né, ou que houve uma digestão inadequada. Então, quando se come uma carne de um animal que não separou adequadamente os elementos ou que traz dentro de si toxinas, a pessoa vai absorver essas toxinas e ela vai acabar tendo problemas de saúde por causa dessa toxina. Então, novamente, lembrando que o Eterno cuida mais da nossa saúde do que nós mesmos, né? Então, é importante a gente observar essa orientação que vem nessa porção, se a gente quiser continuar transgredindo, continuar comendo o alimento de origem animal, a carne, né? E por que o casco fendido? Porque o animal, quando ele pisa no solo, muitos desses micro-organismos vão ser absorvidos, vão subir pela perna do animal, e o casco faz com que ele fique separado, né? Agora, por que o casco fendido? Bom, isso eu não sei dizer, né? Isso é um edute, isso é um mandamento do Eterno, um regulamento do Eterno, que a gente não sabe dizer ainda por quê, mas certamente algum dia nós vamos descobrir que essa fenda no casco do animal impede que essas impurezas subam. Claro que, como eu disse no estudo passado, nem tudo o que o Eterno diz que a gente tem que fazer, a gente sabe ainda o porquê disso, mas certamente em algum momento ele vai nos permitir ter esse conhecimento. O importante é que até aqui tudo o que ele falou é correto. Então, tudo o que ele falou e a gente não entende também é correto. Então é essa a forma que a gente tem que pensar. Tudo o que ele nos diz é correto, então tudo que ele nos diz e a gente não entende também é correto. Um dia a gente vai entender. Preparando esse estudo, eu me deparei com algo que eu queria compartilhar com vocês, né? Para pensar, não está ainda batido o martelo, não estudei isso em nenhum outro lugar, não consegui achar isso em nenhum outro lugar, mas quero compartilhar com vocês para que a gente possa aprofundar essa ideia, né? Naquela época da travessia do deserto, a gente não vê em nenhum momento da Torá dizer que alguém ficou doente, que alguém tinha diabetes, que alguém tinha hipertensão, que alguém teve câncer, que alguém sofria de prisão de ventre, que alguém tinha diarreias, né? Que ninguém, não se fala em doença naquele período, né? Se fala de muita morte por uma guerra, muita morte pela ira do Eterno, mas não se fala que em nenhum momento as pessoas adoeciam por algum motivo, né? Então, o que é isso, né? Comenta-se, inclusive, autores citam, né, que as pessoas não precisavam passar creme na pele porque a pele não se deteriorava, não criava rugas, não ficava ressecada, né? As próprias pessoas não tinham excrementos humanos, né? As pessoas comiam e tudo que elas comiam era absorvido, até as roupas e as sandálias não se estragavam. Então, o que estava acontecendo ali, né? Então, por que isso se dava, né? Por que isso acontecia? Qual era a alimentação que eles tinham, né? Eles tinham umã, eles comiam umã, né? Umã significa, a palavra umã significa o que é isto, porque quando o umã caiu, ninguém sabia o que era aquilo, e eles perguntaram: o que é isto? Man, né? Man tem a Gemátria 90, só faltou um Aleph ali para ser a Gemátria 91, para ser Amém, né? Mas nós temos aqui um ensinamento muito grande que eu quero compartilhar com vocês, né? Por quê? Porque era um alimento fresco.
ele era colhido, preparado e consumido no mesmo dia. Ou seja, o alimento não se decompunha, o alimento não tinha tempo de se decompor antes de ser ingerido. Ele era preparado e comido. Então as pessoas comiam o alimento mais fresco possível. Hoje a gente come produtos alimentícios, a gente não come alimento, a gente não se alimenta mais com os produtos que vêm da natureza, a gente consome produtos que vêm de fábricas que preparam esses alimentos. A maioria das pessoas come dessa maneira, comem produtos que preparados em grande escala, que levam muitos conservantes, né, que usam como conservante o sal e mais um monte de material aí que já se sabe que é nocivo à saúde, e eles vão substituindo esses conservantes, e que muitas vezes levam meses para ser comido. Por exemplo, um hambúrguer, um pão feito por uma fábrica que fica 1 mês, 2 meses numa prateleira de supermercado. Enfim, todos os alimentos que a gente compra em supermercado, né, a maioria deles vem de indústria alimentícia. E a gente obriga, inclusive, que os animais comam esses produtos alimentícios, né? A ração de cachorro, de gato, eles não comem o que o organismo deles está preparado para digerir. Então, muitos animais sofrem com problemas de saúde porque comem uma alimentação inadequada para o seu organismo, né? E a gente mesmo, dentro de nossa casa, a gente prepara comida para vários dias, né? Comida que é preparada hoje e você vai comer amanhã, depois, enfim, congela, enfim, de alguma maneira você não come aquilo que foi consumido, que foi preparado, que foi colhido, preparado no mesmo dia. Eu sei que é difícil a gente passar a uma alimentação tipo humana, que são um mundo com 8 bilhões de pessoas, exige uma abordagem diferente na produção e distribuição de alimentos, mas é uma questão que a gente deve pensar, né, que a gente deve buscar esse ensinamento que está na Torá, que é justamente o ensino do man, né, o man que era produzido, colhido, preparado e consumido no mesmo dia, não se guardava para o dia seguinte, porque ele dava bicho, né? Ele se deteriorava e criava bactérias que iriam ser prejudiciais à saúde. Então, comer do jeito que a gente come hoje, comer comida, comer em vez de alimento, produtos alimentícios, certamente faz com que a gente tenha problemas de saúde sérios, né, que o pessoal, quando os israelitas passavam pelo deserto, eles não tinham. Então, eu passo isso para vocês pensarem na sua vida, em como você pode passar a ter uma alimentação mais próxima do man possível, né? Isso fará muito bem para a sua saúde. E lembrar aqui dessa linda mensagem que nós temos em Shemot 15, né, Êxodo 15, que é justamente essa orientação do Eterno, que se a gente ouvir o que ele nos ensina, fizer corretamente o que ele nos mostra na sua Torá, que ele nos traz nos seus mandamentos e nos seus estatutos, nós não teremos as doenças, né, que os egípcios tiveram, ou seja, o nosso corpo vai se tornar mais saudável. Então, é importante que a gente preste atenção nessas mensagens, a gente preste atenção na Torá, porque a alimentação, como nós vimos, a alimentação ela é fundamental para a nossa saúde, né? Então, eu quero agradecer a vocês todos pela participação, por esse estudo, né? Muito material aqui eu tirei de uma apostila que traz alguns ensinamentos sobre física e sobre um pouquinho sobre química, né? Mas é muito interessante. Se alguém quiser aprofundar aí nesse site, pode baixar esse material.
Tá? Eu quero aproveitar e convidar vocês para no próximo dia 10 de abril, nós teremos o estudo sobre a festa de Pessah, né? A festa importantíssima no calendário hebraico, a festa em que nos mostra a saída da escravidão, a saída para a liberdade, a festa dos pães sem fermento. Nós vamos afastar o fermento e o mel de nossas vidas durante uma semana, né? E esse estudo então será no dia 10/4, às 18h30, às 6h30 da tarde. Então, Moré Marcos Felipe vai trazer aqui no canal, nós vamos anunciar mais vezes esse estudo, que é muito importante para você conhecer como será essa festa, que vai acontecer no dia 15 de abril, às 18h30. Né? Pessah, esse ano, vai cair no dia 15 de abril. Então, convido todos a participarem desse grande estudo e dessa grande festa do Eterno. Tá? Quero novamente agradecer a você pela participação. Se tiverem alguma dúvida nessa questão dos elementos químicos, da alimentação, da importância da alimentação, podem encaminhar e-mail, podem também colocar nos comentários, que na medida do possível o canal Techuvá Total vai trazer para vocês todos os esclarecimentos necessários. Né? Então, quero deixar com vocês a música Noites de Belém. Shalom, shalom. הוסיף ללכת, אם תרמי לרועים על שכם, חלילי, ילל, ילל, חלילי. ומוטלת על ליבי, כאבנים בשדות בית לחם, רוח עובר בסביב, הנפנה אדרי ללכת. אי שם בסוף הדרך, אל תחכי עד רד הדרך,